Existe um tipo específico de solidão que só quem carrega consegue entender. Não falo aqui da solidão cotidiana, do silêncio desconfortável de um domingo vazio ou da ausência momentânea de companhia. Estou falando de uma solidão existencial, o tipo de solidão que nasce quando uma pessoa, muitas vezes uma criança, é obrigada a carregar o mundo nas costas, quando a responsabilidade é tamanha que ninguém mais entende o que ela viu, o que ela sentiu, ou que ela deve abrir mão para salvar os outros. Uma solidão que não é necessariamente feita de abandono, mas de incompreensão. É sobre isso que eu quero falar hoje, e o motivo tem nome: Eni Bunchoi. Mas antes, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, quero muito chegar aos 100 mil inscritos e só vou conseguir com a ajuda de vocês. Por isso, se puderem se inscrever, deixar o like e comentar, vai ajudar demais. Dito isso, bora pro vídeo. Não sei explicar exatamente o porquê, mas o final de Amphibia me pegou de um jeito que poucas histórias conseguem. Me pegou desprevenido, me deixou com aquele nó na garganta que não se desfaz nem com lágrimas. E quanto mais eu pensava, mais eu percebi que o que me tocou não foi apenas a beleza da cena final. Foi o que ela dizia sobre o peso que essas personagens, essas crianças carregam. E sobre como mesmo que o mundo seja salvo, algo dentro dela se perde, irreversivelmente. Para quem nunca viu Amphibia, talvez seja bom contextualizar um pouco. O desenho começa de forma até despretensiosa, em que três adolescentes, Annie, Sasha e Marcy, são transportadas para um mundo mágico chamado Amphibia ao abrir um baú misterioso. Lá, Annie acaba indo parar em um vilarejo de sapos e sendo acolhida por uma família simples, os Planter. O que começa como uma aventura divertida logo se transforma em algo muito mais complexo, com conspirações, reis tirânicos, tecnologia alienígena, manipulações emocionais e dilemas morais cada vez mais profundos. Ao longo dessas 3 temporadas, a Annie cresce, não só como personagem, mas como uma pessoa. Ela passa de uma garota insegura e passiva para alguém que aprende a se posicionar, a proteger os outros, a enfrentar perdas. E ao seu redor tudo se transforma. Amizades são postas à prova, mentiras vêm à tona. E quando descobrimos que o rei de Amphibia planeja usar o poder do baú para conquistar outros mundos, inclusive a Terra, fica claro que a história está prestes a escalar por um nível cósmico. E escala. O conflito final é intenso, emocionante e trágico. Annie, Marcy e Sasha precisam lidar não apenas com o Império em expansão, mas com suas próprias falhas, traumas e culpas. Marcy foi manipulada e usada como receptáculo pela entidade que se esconde no baú, enquanto Sasha precisa redimir por anos de controle e dominação. E Annie, bem, a Annie precisa fazer a escolha final. Quando tudo parece perdido, quando o poder desse ser ameaça apagar tudo que existe, Annie acaba por pegar o poder cósmico do baú, sabendo que isso a matará. E é nesse exato momento que a série alcança sua maturidade emocional. A Annie, que é uma adolescente comum, decide se sacrificar para salvar o mundo, sem garantias, sem promessas, só por acreditar que é o certo. Então ela morre, literalmente. E no limbo, ela encontra uma entidade cósmica que a convida a se tornar a sua sucessora, uma guardiã universal, uma espécie de deusa do equilíbrio. Então meio que essa Annie que a gente tá vendo não é a Annie que conhecemos, é um backup dela. Mas vamos ignorar essa parte. A Annie recusa esse trabalho cósmico. Essa entidade fala que ela seria perfeita para esse trabalho, mas a Annie diz que não. Ela fala que ela é apenas uma garota de 13 anos. Ela não tem nada de perfeita. Ela ainda vai errar muito, ainda vai aprender muito. E essa escolha resume o dilema de tantas outras personagens que viu ao longo da vida. Steven, de Steven Universo Futuro, Shinji em Evangelion, Aang de Avatar e até a Luz em A Casa da Coruja. Todos eles compartilham esse fardo, o de serem obrigados a crescer rápido demais, a carregar um papel que não pediram, a viver situações para as quais ninguém os preparou. E no final, quando a missão termina, eles não recebem glória, recebem traumas, consequências. É uma solidão profunda, porque ninguém mais entende o que eles passaram. Mesmo fora das telas, no mundo real, a gente vê isso o tempo todo. Crianças que são tratadas como maduras demais para a idade, que precisam cuidar de problemas que não têm nada a ver com elas, que são cobradas como adultas, que têm que aguentar firme porque são fortes. Mas ninguém é forte o tempo todo. E quando você força alguém a crescer antes da hora, algo dentro dela morre, a infância é roubada, a leveza se esvai, o medo vira parte do cotidiano. Com a Annie, isso aparece em pequenos gestos, no olhar dela ao voltar para casa, na forma como ela fala com os pais, na maneira como ela evita entrar em detalhes sobre o que ela viveu, e principalmente no final da animação, quando vemos uma Annie adulta trabalhando em um aquário, cuidando de sapos. Ela parece feliz, talvez até esteja, mas o olhar entrega tudo, porque parece que existe um vazio ali, um espaço interno que não se preenche, porque ninguém ao redor dela sabe o que ela viu, o que ela sentiu, o que ela perdeu. Steven talvez seja o exemplo mais direto desse tipo de personagem. Ele cresce com o peso de uma guerra milenar nas costas. Ele é forçado a curar, confortar, unir, ser o ponto de equilíbrio emocional de um grupo de adultos instáveis. Tudo isso enquanto ainda tenta entender quem ele é. Por isso que quando a guerra acaba, ele não consegue mais lidar com isso.
ele quebra totalmente, tem crises de raiva, de identidade, ele finalmente é ouvido, mas só quando já está em pedaços. Shinji, por sua vez, é um caso extremo. Ele foi jogado em uma máquina de guerra que carrega a alma da própria mãe, pressionado por um pai ausente e frio. Ele vive situações de violência emocional tão pesadas que Evangelion se tornou uma das séries mais estudadas da história da animação. Ele também salvou o mundo, assim por dizer, mas no processo perde toda a noção de si mesmo. Ele termina a história cercado de nada, mas ao mesmo tempo de tudo, com um olhar vidrado, sem saber se ainda quer existir. Esses finais não são sobre glória, são sobre sobrevivência, são sobre o que resta depois que o dever acaba. É por isso que a escolha de Annie me tocou tanto, porque ela teve a chance de se tornar algo maior, de transcender, mas ela quis voltar. Ela escolheu a humanidade e foi recompensada com o esquecimento. É trágico, mas é também muito bonito. Porque existe uma força gigantesca em dizer não ao poder, em aceitar que você não precisa ser eterna, que ser só você já basta. Esse tipo de personagem, o escolhido, é romantizado em muitas histórias, mas quando olhamos com mais atenção, percebemos o quanto isso é cruel, porque a ideia do escolhido quase sempre envolve isolamento. É alguém que se destaca tanto, que se separa do grupo, que é visto como diferente, especial, acima dos outros. E isso parece um elogio, mas é uma sentença. O escolhido é aquele que não pode mais voltar a ser comum, que precisa sempre suportar, que não pode errar, que não pode desabar. E no caso das crianças, isso é ainda mais grave, porque muitas crescem achando que precisam ser perfeitas, que o amor está condicionado ao desempenho, que sua existência só vale se ela for útil, e quando finalmente tem tempo para si, não sabem mais o que fazer, porque sua identidade foi toda moldada ao redor da missão, e sem missão, só sobra o vazio. Quando a gente vê a Annie olhando pro aquário, a sensação é essa, ela está bem, mas não está inteira, e ninguém ao redor dela sabe disso, porque a dor dela é invisível, é bastante íntimo, e é exatamente isso que torna o final de Amphibia tão tocante, porque por trás de toda aventura, toda fantasia, toda a estética de sapos falantes e reinos mágicos, havia uma garota, só uma garota, que queria voltar para casa, que queria ser compreendida, que queria viver, e no final ela vive, mas vive com uma cicatriz que ninguém pode ver, e percebemos que a solidão do escolhido não é um castigo, é uma consequência, e é por isso que ela dói tanto, porque ela vem disfarçada. A pessoa venceu, salvou o mundo, retornou, mas por dentro perdeu uma parte de si. E essa parte talvez seja a que mais sentiremos falta. Annie, Steven, Shinji, Luz, todos eles compartilham isso. O olhar distante, a saudade de algo que ninguém mais viveu, as lágrimas que caem quando tudo parece resolvido, mas que não vem de tristeza nem de alegria, vem da exaustão, vem do peso. E talvez seja por isso que esse tipo de personagem mexa tanto com a gente, porque no fundo todos nós já carregamos pesos que ninguém viu, já fingimos estar bem quando estávamos quebrados, já sorrimos em momentos em que tudo o que queríamos era chorar. Quando vemos a Annie olhando para os sapos no aquário, sentimos que aquilo também é nosso, que aquela solidão também nos pertence. No fim das contas, Annie Bunchoi não é apenas uma boa protagonista, ela é uma das melhores protagonistas que a Disney já teve. E é curioso dizer isso, porque no começo eu mesmo não era muito fã da Annie. Não que eu a odiasse, longe disso, mas havia algo em sua construção que parecia inconsistente. Às vezes ela queria ficar em casa, tranquila, em paz. Outras vezes ela se jogava em aventuras caóticas. Em alguns episódios, ela era a voz da razão. Em outros, quem mais precisava de ouvir. Tinha horas em que ela era muito egoísta como tantas protagonistas infantis em comédias da Disney. E em outras, demonstrava um altruísmo típico das grandes epopeias animadas. Era tudo meio bagunçado. E por um tempo eu achei que os roteiristas simplesmente não sabiam o que estavam fazendo com a personagem. Mas hoje eu entendo que talvez fosse exatamente esse o ponto. A Annie estava perdida. E toda a série animada é no fundo sobre esse processo de se encontrar. Sobre descobrir aos poucos que tipo de pessoa você quer ser. Aquela aparente inconsistência não era um erro. Era um retrato fiel de uma jovem em construção, de alguém que ainda tem clareza sobre seus próprios valores, impulsos e limites. E olhando para trás, percebo o quanto fui apressado em julgar, porque ao longo das 3 temporadas, mesmo que de forma sutil, a Annie foi se tornando cada vez mais ela mesma, mais coerente, mais firme, mais segura. E hoje consigo fazer o que antes parecia impossível, descrever a Annie Bunchoi em uma frase. Annie é alguém que aprendeu a fazer o certo pelas pessoas que ama, mesmo que tenha cometido alguns erros ao longo do caminho. E isso a torna incrivelmente real, porque o amadurecimento raramente acontece de forma linear. A gente tropeça, volta atrás, se contradiz, até finalmente conseguir se reconhecer no espelho. A Annie passa por tudo isso, e é por isso que ela funciona tão bem, porque a sua jornada reflete a confusão, o caos e a beleza de crescer. Matt Bradley sabia exatamente o que estava fazendo, e hoje, com toda a convicção, posso dizer:
Anne é uma personagem sólida, uma das mais bem desenvolvidas da história recente da Disney. Pode até ser desconfortável revisitar seus estágios iniciais, onde ela ainda estava presa em velhos padrões, ainda machucando os outros e a si mesma, mesmo sem perceber, mas é justamente isso que torna tão recompensador vê-la florescer, vê-la se tornar alguém que honra os seus próprios sentimentos, que constrói relações verdadeiras, que aprende a amar e a se deixar amar. E apesar de pessoalmente achar que tem muitos episódios que se arrastam e deixam a história a desejar, não posso ser injusto comigo mesmo e não falar que me diverti assistindo a essa animação. O final principalmente. Foi algo que não estava nada à espera e que de fato fez o universo desse desenho transcender no que se diz respeito a esse mundo de Anfíbia. E esse tom melancólico pra mim foi a cereja do bolo. Não foi um final feliz ao meu ver, mas dá pra dizer que foi um final real e eu gostei disso. Anne Bunchoi começou como uma garota perdida no mundo estranho e terminou como uma das personagens mais humanas e inspiradoras que eu já vi em uma animação.